Podemos sentar em nome de Jesus. Amados, vocês têm escolhido como tema vivendo a plenitude de Deus, do propósito de Deus. E para que a gente saiba o que é viver a plenitude do propósito de Deus, a gente tem que saber o que é plenitude. A gente tem que saber o que é propósito. E deixe-me dizer uma coisa: está repleto de pessoas falando de propósito, mas não entende que propósito é também uma grande responsabilidade. Ninguém vive um propósito aleatoriamente, desleixadamente. Deus não anda chamando ninguém para viver propósito sem compromisso. Onde você vê uma vida que Deus tem propósito, pode ter certeza que em contrapartida, ali também tem uma vida que tem compromisso com Deus. Aleluia. Em primeiro lugar, nós vamos entender que plenitude é o quê? Plenitude é estado de estar cheio. Plenitude é ser completo, inteiro. Plenitude fala de superabundância. Plenitude fala de medida máxima. Plenitude fala de medida exata. Plenitude fala de grandeza. Então, quando eu digo que eu quero viver a plenitude do propósito de Deus, eu estou dizendo que eu quero viver a medida máxima, a abundância do propósito de Deus na minha vida. Glória a Deus. E o que é propósito? A palavra propósito, ela vem do latim, significa propositum. E ela é exatamente uma tomada de decisão. Então, todas as vezes que houver um propósito em curso, é porque alguém resolveu tomar uma decisão. Propósito é o que mais, irmã Aparecida? É mira. Propósito é foco. Propósito é resolução definitiva. Propósito é aquilo que eu desejo alcançar. Deus jamais vai desenvolver propósito na vida de um crente ou de uma crente. Maria vai com as outras. Deus jamais vai desenvolver propósito na vida de alguém que não tem mira, que não tem foco, que não tem decisão. Amanhece o dia de um jeito, de tarde está de outro, de noite já é outra coisa. Não. Deus não trabalha assim. Propósito, eles são levantados para ser vividos na vida de quem sabe aonde quer chegar. Propósitos são levantados na vida de quem sabe o foco, a mira que tem. Aleluia. Então, traduzindo o tema de vocês, aleluia, vamos dizer que o tema de vocês é vivendo a medida máxima do que Deus planejou para mim. Ou vivendo a grandeza do projeto que Deus tem para mim. Aleluia. Quantos podem dizer a glória a Deus? E a Bíblia, ela é o manual da plenitude. A Bíblia é o manual da medida máxima. Você não vai encontrar na Bíblia Deus dando nada pouco. Deus não é Deus de migalha. Deus é Deus de plenitude. Deus não é Deus de migalha, Ele é Deus de medida máxima. Ele não é Deus de pequenez, de você ficar se apegando a isso, aquilo. Não, eu não posso largar isso, eu não posso largar aquilo. Não, Deus é Deus que te abençoa no vale, no deserto, no campo, aonde você for, a bênção de Deus vai junta. Quando você entende que você é um crente que vive propósito. A Bíblia fala de Abraão. E quando Abraão precisava tomar uma decisão, a Bíblia diz que os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão. Mas ele tinha tanta certeza do propósito de Deus. Isso é o quê?
Mira. Isso é o quê? Foco. Isso é o quê? Decisão. É eu saber que eu sou o que sou, não porque fulaninho quis me tornar, mas porque o meu Deus quis que eu fosse. Nesta noite Deus vai derrubar por terra todo impedimento. Abraão tinha tanta certeza do propósito de Deus na sua vida, que ele chega para Ló e diz: está aí a terra diante de você. Se escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda. Sabe o que é que Abraão estava dizendo? O Deus de quem eu sou e quem é responsável por mim, Ele vai me abençoar. Aonde eu chegar, a bênção dele vai estar junto. Você crê nessa verdade? Oh, aleluia, glória a Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, fala sobre essa plenitude. E Paulo, ele gostava muito de falar sobre a plenitude de Deus. Se você olhar nas epístolas, é comum essa frase de Paulo: eu quero que vocês vivam a plenitude. O apóstolo Paulo sabia que Deus tinha muito mais para a igreja do que a igreja toma posse. Meu irmão, você talvez não tenha tomado posse de 10% do que Deus tem para você. Você encontra Paulo falando aos crentes lá de Colossos, aos Colossenses, capítulo 1, versículo 19. Ele diz: foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele, em quem? Em Cristo, toda a plenitude nele habitasse. Mas isso é em Cristo, mas a Bíblia diz que eu sou co-herdeiro com Cristo. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aí a gente vai ver algumas coisas da plenitude falada, da plenitude ensinada de Paulo aos Efésios. Primeira coisa, plenitude falada aos Efésios. Se você for no capítulo 3, versículo 14 e 15, você vai encontrar Paulo dizendo: por esta causa eu me ponho de joelhos. Isso fala de quê? Invocação. Para que eu tenha a plenitude de Deus, eu não posso ser uma pessoa aleatória ou alheia ou distante da oração. Para viver a plenitude de Deus, ela começa de joelho. E aí é intrigante. Por quê? Porque você encontra crente que não gosta de orar, gosta de ser acobertado pelas orações, mas não gosta de orar. E quando tem crente que ora, que começa a viver os mistérios de Deus, os segredos de Deus, as revelações de Deus, a plenitude de Deus, ele fica achando que Deus não se revela. Não se revela para tu, que é cru e está longe da oração. Para quem vive vida de oração, tem plenitude. De caso. A ênfase sobre a postura espiritual fica extremamente clara em Efésios. Aleluia. Por meio da oração nós nos apropriamos de quê? Das riquezas de Deus, e são elas que nos permitem viver e lutar como cristão. Lutar como ímpio é fácil. Lutar como ímpio, briga, xinga, esculamba, vai na tapa, vai na faca. Eu quero ver é lutar com as nossas armas. Não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nesta noite está sendo liberada armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Tem fortaleza dentro da tua casa que vai ser vai ser destruída com armas poderosas em Deus.
Não vai ter briga, não vai ter xingamento, mas vai ter gente se rendendo, mas vai ter gente concordando, mas vai ter gente aceitando o que é isso? As armas que não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Se apropria do que Deus tem, igreja. Oh, aleluia. Nós vamos encontrar ainda o apóstolo falando sobre essa plenitude do versículo 16 ao 19. Quando ele mostra que o poder do Espírito é concedido segundo a riqueza da sua glória. Capítulo 3, versículo 16, Paulo diz que o poder do Espírito é concedido segundo a riqueza da sua glória. E isso nos leva a crer o quê? Que só é possível viver corretamente para a glória de Deus quando nós nos entregamos ao Espírito. E mais, e permitimos que o Espírito tenha controle absoluto. Por que é que Deus não faz maravilhas hoje, irmã Aparecida, como fazia no passado? Porque os crentes de hoje não permitem que o Espírito de Deus tenha um controle absoluto. Vai para a igreja, escuta aqui e sai por aqui. Vai para a igreja e fica questionando quem prega. Vai para a igreja e fica questionando quem ensina. Vai para a igreja e fica medindo palavra de A, de B, pesando até o sermão dos pastores. Mas nesta noite, como embaixatriz do céu, eu quero declarar para a igreja de Santarém que o controle absoluto e total do Espírito é para quem se rende à voz dele.